Fala galera, quem fala com você aqui é David Peter. Aqui é Juan Carlos. Rapaz, vamos falar um pouquinho de história, bora? Imagina você que de repente está nos anos de 1939, por aí, 39, 40, e você vê um rapaz chegando e dizendo: olha, nosso país ele está sofrendo com ética, moral, os nossos dirigentes estão falhando em defender o povo, então vamos tomar o poder, né? Aí ele junta soldados, né, de maneira geral, para fazer o que ele quer. E esses soldados fazem o quê? Eles pegam cidadãos que estavam lá vivendo a sua vida, colocam em campos de concentração. Por que eu estou dizendo isso? Esses soldados, eles estavam apenas cumprindo o dever deles. Eles estavam apenas trabalhando, eles estavam apenas querendo sustentar a família deles. Talvez eles nem concordassem com o líder que se autoproclamou líder, né? Então, me pergunto, por que eles estavam apenas cumprindo a missão, cumprindo ordens? Eles estavam fazendo o que era correto? Não, na minha opinião não. A gente pode fazer um paralelo disso com o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Tem instituições, tem órgãos cumprindo o dever, cumprindo o seu papel, mas que, se a gente levar em consideração, não estão fazendo de certa forma o correto, né? Imagine você precisar trabalhar, precisar levar o sustento para sua família, precisar levar alimento, e você está sendo impedido, certo? É isso que acontece nos nossos estados, nas nossas cidades, em geral aqui no Brasil. Eu chego para comprar alguma coisa hoje em dia em uma loja, o pobre do dono da loja parece que tá numa boca de fumo, sabe, cara? Ele levanta, bate, quem é? Peraí, levanta a porta de uma vez, olha para um lado, olha para o outro. Bora, entra. Quer dizer, virou ilegal hoje você trabalhar. A ideia que dá é exatamente essa. E, infelizmente, nas periferias, principalmente, é comum a gente ver a criminalidade agindo com a facilidade maior, uma vez que os órgãos que deveriam estar protegendo a população do crime estão voltados para fiscalizar cidadão que está tentando trabalhar. Eu acho isso muito complicado e eu acho essa desculpa de dizer que não, eu estou apenas cumprindo ordens. Tudo bem, não é porque você está cumprindo ordens que você está fazendo algo ético. Não é porque você está cumprindo ordem que você está fazendo algo certo, moralmente certo. Então eu acredito que os órgãos que são responsáveis por obedecer às ordens de certos líderes estaduais estão cometendo um erro. Estão cometendo crime grave, né? Estão proibindo não só as pessoas de trabalharem, mas em alguns estados estão proibindo inclusive de circularem as ruas, né? Aí a gente teve o exemplo aí do juiz Giovanni Augusto Serra, lá de Ribeirão Preto, né, que considerou ilegal a prisão em flagrante de um comerciante que estava trabalhando. Então ele mandou soltar esse rapaz e disse até que os soldados que prenderam ele poderiam ser depois processados por abuso de autoridade, né? Pelo menos existe algumas pessoas que ainda têm a noção de liberdade no nosso país e têm essa noção de que os direitos do cidadão estão acima de decretos que não têm nenhum embasamento científico sério para o combate à pandemia, que só fazem, na realidade, é prejudicar a pessoa, não só economicamente, como o próprio comércio, o próprio trabalho da pessoa, a própria saúde mental, a própria saúde de viver, de conviver em sociedade, dentre tantos outros males que estão esquecendo, estão deixando de lado, dizendo que estão combatendo a pandemia. Não é assim que se combate a pandemia. Esses decretos, a gente parar bem para avaliar, quando um decreto desse é colocado em prática, ferindo as leis, né, ferindo o direito de ir e vir, ferindo o direito de trabalhar e levar o sustento daquele pai de família para sua casa, passa a ser moralmente ilegal, né? Se você parar para avaliar que um decreto desse não está tendo resultado, porque a gente já viveu isso num passado breve,
você vai ver que esses decretos estão sendo aparentemente servindo só para causas políticas aí, para defesas de pensamentos políticos, ou para tentar prejudicar ou não alguns líderes como o presidente, né? Outra coisa, qual a importância da gente dar nossa opinião hoje em dia? O que eu vejo é uma espiral do silêncio que está sendo promovida por todas as redes sociais. A gente está dando a nossa opinião aqui no YouTube, mas a gente não sabe até quando. Até quando eu acredito que enquanto a gente não tiver uma relevância visível, a gente vai estar podendo falar o que a gente quiser, mas no momento que a gente passar a ter uma relevância, que a gente estiver falando para um pouco mais de 10 mil pessoas, 20 mil, 30 mil pessoas, vão começar a censurar a gente porque a gente fala de coisas que normalmente não se devem falar hoje em dia. Nunca pensei que eu ia viver num momento em que eu não pudesse expressar minha opinião, em que eu não pudesse falar o que eu penso e o que eu sinto, mas é o que hoje acontece. A gente já vê isso com alguns humoristas, né? Não tendo o direito de expressar ali a sua opinião, nem que de forma humorística. Imagina falando como cidadão. Eu acredito que hoje em dia a gente tem que fazer um papel. A gente não pode ser, nós não podemos ser nós mesmos. A gente não pode falar o que pensa. A gente não pode chamar um corrupto de corrupto. A gente não pode chamar um ladrão de ladrão. Até porque, pelo menos em 39 a gente tinha um ditador. De repente, hoje em dia a gente tem 12, né? 12, 18. Então são muitos grupos de ditadores aí. Porque na realidade o nosso Brasil é muito grande, né? Então a gente precisa de muita gente para comandar. Que são pessoas que estão lutando contra a democracia, são pessoas que estão absorvendo ladrões, são pessoas que estão absorvendo corruptos, soltando, por exemplo, o André do rap, né? Como é que pode um negócio desse? Você vê que um cara é chefe do crime organizado e é solto sem nenhuma explicação. Uma manobra jurídica sem sentido, que não traz nenhum benefício à sociedade, e a gente tem que ficar calado. A gente não pode falar sobre isso porque a gente corre o risco de ser processado. É um dos pilares, né? O judiciário são um dos pilares da nossa república, e a gente vê ações nos últimos dias aí, principalmente muito preocupantes, ações que me levam a pensar um pouquinho sobre os poderes. A gente tem várias pessoas julgando, várias pessoas ali capacitadas para poder fazer um julgamento, e do nada, de uma canetada só, são anulados várias processos, opiniões, né? ali, vários processos, vários julgamentos. É o que acontece, é o que aconteceu aí, alguns exemplos que a gente não quer falar, por exemplo, do presidente, do ex-presidiário, do ex-corrupto Lula, do 9 dedos, que agora está podendo aí concorrer à presidência no próximo ano, que eu acho uma coisa ridícula. Eu acredito que em um país sério uma coisa dessa não poderia ocorrer, até porque as próprias pessoas, quando vissem algo do tipo, sairiam para as ruas, sairiam em manifestação, sairiam em batalha pelo direito. Porque se você vê um condenado em duas instâncias, em dois processos, e esses processos são simplesmente jogados na lata de lixo, isso quer dizer que qualquer pessoa que cometer um crime é só chegar lá em um órgão qualquer do governo e comprar a sua soltura. E essa brecha que foi aberta, né, esse finco, é uma brecha na lei, com certeza vai servir para outras pessoas que estão na mesma situação se beneficiarem, né? Não só o ex-presidiário, agora ex-bandido, agora ex-condenado. O que eu acredito assim, enquanto a gente puder estar dando a nossa opinião, a gente vai continuar dando nossa opinião, tá certo? Agora há pouco eu estava comentando com alguém numa rede social e eu coloquei um comentário assim: olha, a Lava Jato, por exemplo, já recuperou 5 bilhões de reais
com a promessa de recuperar outros 15, tá? Prendeu mais de 160 bandidos que estavam usurpando da riqueza do Brasil. E é isso. Esse combate, essa história que estava ocorrendo, inédita no Brasil, foi simplesmente ceifada na raiz. Ela foi dado um fim, né? De certa forma, eles conseguiram fazer com que ela perdesse a força que estava ganhando. Não, mas isso daí a gente fez para poder salvar, não sei o quê, porque se a gente não fizer isso, vai ser anulado todos os processos, não sei o que. Quer dizer, balela. É conversa pra gente se perder em termos técnicos, mais do que a realidade é. Estão colocando todo um projeto de processos, de prisões na lata do lixo. Existe, não sei bem o termo, né? Mas quando você tem uma proximidade com o réu que você vai julgar, você deveria ser afastado, né? Daquele processo. Pois é, agora você milita pro partido, faz campanha para os seus candidatos e ainda chega no momento em que o seu candidato ele é preso, ele é julgado, ele é condenado, ele é provado que ele é bandido e você vai lá e simplesmente libera o rapaz. Solta um amiguinho. Isso é a coisa mais injusta que pode acontecer, né? Mas acontece, infelizmente isso é Brasil, infelizmente essa é a nossa realidade e a gente não tá fazendo nada para mudar, a gente não tá indo às ruas, a gente não tá votando corretamente, a gente não tá fazendo nada, nós pagamos pela nossa inércia. Pela nossa ignorância. Ainda tem gente que defende esse tipo de atuação por idolatria a um bandido. E para você que ficou com a gente até agora, tenha um bom domingo. Lembrando que hoje é aniversário do nosso presidente, né? Aê! Muita saúde, paz, muita perseverança para continuar como líder desse país que não tá fácil. Mas o que a gente deseja para todos nós é que tudo dê certo e que tudo volte à normalidade o mais rápido possível, com segurança. E é isso aí, pessoal. Boa semana e até amanhã. Desejando aqui os parabéns ao nosso presidente, dando boa noite a vocês, dizendo que amanhã estamos aqui novamente, porque aqui, meu amigo, quando não é 8, é 80.